Olá pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é bem tranquilo, vamos falar um pouquinho sobre o Decreto 9.094 de 2017, que traz aí uma abordagem de simplificação e racionalização dos serviços públicos, né? É um decreto importante para a gente ter esse conhecimento aí na hora da nossa prova, ainda mais quando estiver falando sobre excelência nos serviços públicos. Então volta na tela. Então o Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, ele dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos. Ele ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país e também institui a Carta de Serviços aos Usuários. Então esse decreto, ele trata aí dessa racionalização de exigências e da troca de informações. Então o intuito maior desse decreto, pessoal, é desburocratizar a prestação dos serviços públicos, né? Então ele vai trazer uma série de regulamentos aí com o intuito de racionalizar, de simplificar a prestação dos serviços públicos, tornando a vida do cidadão mais fácil, né, para que ele tenha acesso ao serviço público aí de forma menos burocrática, né, de forma menos formal e tudo mais, para ele ter um acesso ao serviço público com qualidade. Então volta na tela. Então esse decreto, ele também vai trazer aí, instituir a Carta de Serviço aos Usuários. O que é essa Carta de Serviço aos Usuários, pessoal? Imagine, você vai a um restaurante, você recebe ali o menu, né? Tudo aquilo que você pode consumir naquele restaurante. Então o Decreto 9.004, ele institucionaliza a Carta de Serviço aos Usuários. Então um cidadão, quando ele chega no órgão público, ele também tem que receber um menu para saber o que ele pode consumir naquele órgão público, quais são os serviços públicos que ele pode ter acesso. Como que ele terá acesso a esses serviços públicos? Quanto tempo que ele terá aí para iniciar, para startar um serviço público? Então, a Carta de Serviço ao Usuário é um instrumento para orientar a utilização do serviço público pelo cidadão em determinados órgãos públicos, ok? Então, volta na tela. Esse decreto também vai trazer a racionalização das normas, tentando diminuir, né, essa quantidade de exigências normativas para o cidadão ter acesso ao serviço público. Também vai falar um pouquinho da solicitação de simplificação. Então, o cidadão, para ele solicitar um requerimento, para ele fazer um requerimento de um serviço público, tem que ser algo mais simplificado, para não inviabilizar o serviço público a ser utilizado pelo cidadão. Vai falar também de sanções pelo descumprimento, da divulgação aos usuários dos serviços públicos, da avaliação e da melhoria dos serviços públicos e, por último, das disposições transitórias. Então, o Decreto 9.094, ele vem com esse intuito de simplificar esse atendimento aí prestado aos usuários. Ele vai ratificar, confirmar a dispensa de reconhecimento de firma, né, e da autenticação de documentos produzidos no país. Então, para eu ter acesso ao serviço público, em determinada situação, eu não vou precisar ter um reconhecimento de firma aí, para não burocratizar aquele acesso ao serviço público. E vai instituir a Carta de Serviço aos Usuários. E aí eu vou destacar alguns artigos desse decreto. É um decreto bem curto, então eu sugiro a leitura desse decreto aí na sua íntegra, né? Então é um decreto bem curto, mas eu destaco aqui alguns artigos. Então o artigo 2º, ele fala o seguinte: salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do Decreto 8.789, de 29 de junho de 2016, e não poderão exigi-los dos usuários de serviços públicos. Então, o que esse artigo está falando? O cidadão que vai ter acesso ali a um serviço público, e aquele órgão público, ele pede um atestado, um documento comprobatório. Se esse documento comprobatório já estiver numa base de dados dentro de um outro órgão público, aquele órgão público não pode exigir essa informação do cidadão. Ele mesmo vai naquele outro órgão público e busca esse documento comprobatório. Então isso facilita a vida do cidadão, simplifica o acesso ao serviço público pelo cidadão, ok? Voltem na tela. O outro decreto que eu destaco aqui, o artigo 11, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direto ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviço aos usuários
no âmbito de sua esfera de competência, que foi aquilo que eu disse, né? A exemplo de um restaurante que você vai lá e recebe o menu com os serviços que você poderia utilizar, usufruir naquele restaurante. Dentro do setor público tem que acontecer a mesma coisa. Então, dentro do Poder Executivo Federal, aqueles órgãos que prestam atendimento direto ou indiretamente ao cidadão têm que elaborar e divulgar essa carta de serviço aos usuários. Então, o cidadão ele vai ter acesso a essa carta e lá ele vai ter informações de como acessar o serviço público, quais os requisitos, quanto tempo que ele leva e etc. Outro artigo aí que eu destaco, artigo 13, os usuários dos serviços públicos poderão apresentar a solicitação de simplificação por meio de formulário próprio, denominado Simplifique, aos órgãos e às entidades do Poder Executivo Federal, quando a prestação do serviço público não observar o disposto nesse decreto. Então, é uma forma aí do cidadão também apresentar essa solicitação para que o órgão cumpra aí o que o decreto está estabelecendo. E aí a gente encerra esse tópico, que é um tópico bem simples, então peço que vocês deem uma lida nesse decreto e fechamos aqui com o nosso momento de reflexão. Não se preocupe com tentar impressionar outras pessoas, apenas concentre-se em como pode agregar valor às suas vidas. E com esse momento de reflexão, que eu encerro a nossa videoaula de hoje, pessoal. Muito obrigado, fique com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!